eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente. 3 de setembro de 2018, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra. Estamos em Belo Horizonte, aqui na cidade administrativa. À minha frente, a cacica Marinalva. Ao meio, a professora, doutora, pós-doutora em arqueologia, historiadora. E à minha esquerda, o vice-cacique Merong. Nós terminamos, Marinalva, a Lenice Merong, há pouco uma reunião aqui na mesa de negociação do Estado, lutando pelo sagrado direito da retomada indígena que está na FUCAM, no município de Esmeralda, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas a professora Lenice Baeta, como historiadora, como arqueóloga, tendo pós-doutorado em arqueologia, imagino que essa noite você não deve ter dormido quase nada. Eu também perdi o sono após vermos o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, em chamas. O que é preciso dizer, doutora Lenice Baeta, para a sociedade sobre a importância do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e agora incendiado? Eu digo para você que esse incêndio pode ser considerado a grande tragédia que aconteceu nos últimos tempos no Brasil. Eu acho que depois da tragédia Crime de Mariana, essa é a grande tragédia que assolou o país nos últimos anos. Depois de 2015, eu não me lembro de nada tão abrupto, tão absurdo, tão devastador para a nossa história, para a nossa memória, para o nosso patrimônio arqueológico, etnográfico, antropológico, paleontológico. O Museu Nacional era considerado o mais importante da América do Sul e o quinto maior museu do mundo, em importância das suas coleções raras. O museu tinha coleções lindíssimas, pré-históricas, de vários lugares do mundo, principalmente da Amazônia. Havia ali cerâmicas, utensílios que só tinham lá. Vários e vários grupos pré-coloniais da região amazônica. Além desse acervo pré-histórico da Amazônia, nós tínhamos um material lindo da região do Cerrado, da região central do Brasil, dos povos Gês, dos povos Tupi-Guarani. Quando eu lembro das urnas funerárias que estavam na exposição, quando eu lembro das urnas que estavam guardadas, muitas ainda com os restos mortais dentro guardados, quando a gente pensa que tudo isso foi definitivamente desaparecido, a gente pensa que é um novo sepultamento desses vestígios e que para nós é uma grande perda. Por exemplo, além dos fósseis que eu falei que estavam dentro dessas urnas, havia também fósseis de caçadores-coletores muito antigos. Dentre eles, a gente tem que falar, estamos aqui em Minas Gerais, do fóssil conhecido como Luzia, que é um fóssil, são restos humanos de uma mulher de 11.500 anos, que viveu aqui na nossa região, pertinho de onde nós estamos, na região de Pedro Leopoldo, na Lapa Vermelha, próxima a Belo Horizonte, uma caverna lindíssima. E esses fósseis, em função até das condições de acondicionamento, estavam no Museu Nacional. Imagina só, agora pegou fogo, um fóssil que é o nosso símbolo da pré-história, da nossa longa história de ocupação humana no estado de Minas Gerais. Então, não tem como mensurar a perda dessa grande tragédia. E além desse material pré-histórico, a gente pode falar também do material histórico indígena incrível, material etnográfico de vários lugares do Brasil, da América também, do Sul, e também do Egito. Como Dom Pedro II, que morava, ele era a casa do imperador, e ele era um homem muito culto, ele colecionava peças egípcias, e ele tinha então, por exemplo, no Museu Nacional, uma múmia, que só tem duas no mundo. Uma das múmias é a múmia da bailarina, que foi embalsamada com os braços descolados do corpo.
justamente deve ser em respeito para ela poder dançar no além. E essa múmia estava no centro de uma das salas que a gente viu pegarem fogo, com adereços, com vários e vários artefatos egípcios. E além do material que estava exposto, havia muita coisa na reserva técnica, havia muita coisa também nas salas dos professores, porque os professores da arqueologia, isso é importante saber, eles tinham o seu escritório, o seu laboratório no mesmo prédio, próximo à área da exposição. Então, todo o material de escavações de anos, de 30, 40, 50 anos, tanto pré-históricos quanto históricos, variadíssimos, se foram, além de todo o material de uma pesquisa. O que a gente vê é uma perda enorme. Para Minas, a gente ainda tem que falar sobre o acervo, a coleção dos botocudos, dos índios do Vale do Rio Doce, que no final do século XIX, naturalistas ligados ao Museu Nacional estiveram junto aos botocudos, antes ainda da colonização específica dentro lá da área do Rio Doce, quando o Rio Doce ainda era um local na mata. O Von Ehring e outros naturalistas coletaram inúmeros artefatos e esse material virou uma coleção etnográfica de grande valor hoje para nós, que trabalhamos com a história indígena. Quando eu lembro que a nossa coleção botocuda, única, maravilhosa, que estava no acervo técnico do Museu Nacional, se foi, até porque eles disseram que pelo calor do fogo, as peças de cestaria, as peças de madeira não iriam resistir, mesmo que estivessem dentro de armários de ferro. Quando a gente pensa que tudo isso foi embora, a gente entende o que é uma grande tragédia, o que é uma bomba. Quando a gente imagina o que foi a Segunda Guerra, quando joga uma bomba em um prédio histórico, um museu. Então eu acho que foi isso que aconteceu no Museu Nacional. Foi jogada uma bomba na nossa história, parte da história do Brasil e da América, e também do Egito, porque havia coisas aqui que nem lá tem, foram apagadas da história da humanidade. Quer dizer que os nossos filhos, os nossos netos não poderão mais ver esse material. E o prédio, que é um prédio lindíssimo, nem sabemos se a fachada vai resistir. O que a gente vê é a ruína da nossa história acontecendo. É o apagamento, essa política de apagamento. Isso tudo é fruto de uma tragédia anunciada, porque o museu estava sem estrutura nenhuma, não tinha defesa contra incêndio, a parte elétrica estava com problemas, os funcionários já estavam há muito tempo denunciando. E por que não tinha verba? Por causa da falta de gestão pública, por causa da corrupção, por falta de priorizar a questão da educação e da cultura no nosso país. Essa tragédia, esse incêndio, foi anunciado. Mais uma tragédia, crime anunciada, e que nós, brasileiros, parece que não vamos fazer nada mais uma vez, infelizmente. Eu estou devastada, eu estou muito triste, como arqueóloga, como cidadã. Eu acho que a gente perdeu algo que nunca mais a gente vai esquecer. Eu nunca mais vou esquecer, o dia 2 de setembro de 2018. Doutora Lenice, há pouco tempo, o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio, completou 200 anos. Nas comemorações, me parece que em maio último, já se alertava que o governo federal estava cortando um monte de verbas e que o Museu Nacional estava tendo uma dificuldade muito grande no processo de manutenção. Exatamente, de manutenção, de restauração. Já tinha dado cupim na madeira, que é um prédio histórico, tombado, com muitos murais. Precisaria de um projeto de restauro dentro dos parâmetros normativos internacionais e não tinha verba para nenhum tipo de reparo. Dizem que nem para a dedetização estava tendo verba. Não é um assunto calamitoso, como que o maior museu do Brasil pode estar assim. Aí a gente vê como que estão os outros, gente. Os outros museus, se no próprio Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, o Museu Imperial está desse jeito, imagina os outros museus. É realmente a tragédia da destruição da nossa história. A história do Brasil é marcada por essa política de apagamento, por essa política de esquecimento. Doutora Lenice, não foi o primeiro museu incendiado, como você está falando, são muitos outros incêndios. Oxalá as autoridades, todas as forças vivas, o poder público,
Tome vergonha na cara para impedir que outros museus também sejam reduzidos a cinza. A nossa história, os nossos direitos dos povos indígenas, a memória dos povos indígenas está sendo tratada dessa forma. Eu acho que o incêndio ontem, igual a tragédia de Mariana, mostra exatamente o rumo da política do nosso país. É o descaso com a população, é o descaso com os humildes, é o descaso com a memória, é o descaso com a história. Porque é bom para os governantes autoritários que a população não tenha acesso à informação e história. A história fortalece a luta e os direitos das pessoas, principalmente dos povos tradicionais. A gente sabe que o acervo indígena e etnográfico do Museu Nacional era um dos mais importantes do planeta. E agora, parte da memória dos nossos queridos povos indígenas foi destruída ontem, foi sepultada ontem naquelas cinzas. Muito triste saber, porque havia muitas estruturas funerárias que estavam ali expostas, de alguma forma vivas, para a população conhecer como que era aquela complexa cultura do passado. E agora eles foram incinerados. Isso é muito triste para nós. Muito obrigado, doutora Lenice Baeta. Merong, meu irmão, você vice-cacique, Camacan, Mogamaior, o que é preciso comentar diante desse incêndio do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio, que aconteceu no início da noite de ontem, 2 de setembro de 2018? Para nós indígenas, nós estamos de luto também, porque é uma grande perca, não só para os povos indígenas, mas para a população brasileira e para o mundo, porque é assim que fazem. Para mim é um incêndio criminoso, né? Que as pessoas que são responsáveis devem pagar pelos seus erros também. Porque como tem verba para eles desviarem, para manter cargos no governo, pessoas ganhando um alto salário e tendo patrimônio histórico sendo destruído no Brasil. E é assim que também fazem com os povos indígenas. O pouco que restou dos indígenas no Brasil, eles estão matando também. Nós estamos muito tristes, de luto, porque parte da nossa história também foi junto ali naquele museu. Nós estamos muito tristes mesmo. Muito obrigado, vice-cacique Merong. Cacica Marinalva, quer acrescentar? Tanta tristeza, tanta indignação. Nós, povos indígenas, com certeza, nós estamos de luto. Estão apagando a nossa memória, estão destruindo a nossa memória. Esse incêndio, essa catástrofe que aconteceu, a gente sabe que é a memória dos povos indígenas que está sendo queimada, está sendo apagada. Muito triste para nós, muito triste para os nossos filhos, nossos netos, não vão ter como recuperar a história dos nossos antepassados, nossas histórias. Então, para nós é muito lamentável, muito triste. Muito obrigado, Cacica Marinalva. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face, se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte toda a pobre inocência dessa gente. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, e esse povo não esqueça facilmente. Eu só peço a Deus
que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado, pra viver uma cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre